E, naturalmente, o titular desse espaço, conversando sobre contabilidade, é o nosso amigo Salésio D'Agostinho. Salésio, obrigado pela tua presença mais uma vez aqui, né? Tá frio hoje, né? Nós estamos gravando aqui nessa quarta-feira. Olha, muito frio, uma semana muito fria, mas de qualquer maneira está esquentando cada vez mais o teu espaço aqui, né? Olha aqui, ó. O José Carlos Casagrande, de Londrina, ligou para cá e pediu para que tu atendesse uma reivindicação dele aqui, ó. Silvio, pergunta para o Salésio se ele poderia nos falar sobre a utilidade do exame de suficiência aplicado pelo Conselho Federal de Contabilidade. Este exame, Salésio, é útil para a profissão? Olha que pergunta aí. Pois é. José Carlos, tudo na vida, não só no exame de suficiência, mas tudo aquilo que nos envolve, quando nós buscamos, quando nós criamos alguma coisa, a primeira coisa que nós temos que definir é o seu objetivo. Para que serve? Se tu fores concorrer a qualquer cargo, vamos supor, ao Conselho de Contabilidade, tu estarias concorrendo agora ao Conselho de Contabilidade. O que é que os colegas vão lhe perguntar? Tu estás concorrendo para quê? Então aí você responde, não é isso? A mesma maneira é com o exame de suficiência. A pergunta que se faz é: esse exame de suficiência foi instituído pelo Conselho Federal de Contabilidade com qual objetivo? O objetivo era para verificar a capacidade do profissional ou não. É para verificar se o profissional está em condições de exercer as suas atividades ou não. Ou se esse exame de suficiência é implantado simplesmente para arrecadar dinheiro, ok? Então, como é que tu faz isso para verificar a utilidade do exame de suficiência? Busca na resolução. Então, lá na resolução 1486 de 2015, que regulamenta o exame de suficiência, diz o seguinte: o exame de suficiência é a prova de equalização. Olha só, é a prova de equalização, ou seja, um processo de ajustamento, não é isso? Que destina a comprovar a obtenção de conhecimentos médios, consoante aos conteúdos programáticos desenvolvidos. Então, verifica que o exame de suficiência foi instituído pelo Conselho Federal não para medir a capacidade técnica do bacharel, não para verificar se o profissional bacharel tem condições de exercer as suas funções ou não. O exame de suficiência foi aplicado para verificar se o conhecimento adquirido na faculdade, de acordo com o programa, né, de acordo com o conteúdo programático, é suficiente ou não. Então, eles relacionam uma série de disciplinas que vão aplicar de acordo com o conteúdo dessas disciplinas. E você sabe muito bem que uma coisa é ter a disciplina e desenvolver a disciplina de forma teórica. E se não aplicar aquela teoria na prática, ou seja, para que não haja a integração entre teoria e prática, o profissional não sabe, muitas vezes, fazer a devida aplicação. Então, o exame de suficiência, com todo respeito, precisa ser mudado. Por que precisa ser mudado? Porque da maneira como está sendo aplicado, não é o Conselho Federal de Contabilidade que deveria aplicar, porque o Conselho Federal de Contabilidade tem por função, tem por atribuição, fiscalizar o exercício da atividade. Então, ele teria que verificar a capacidade técnica da pessoa, se pode exercer a atividade ou não, e não o conhecimento, conteúdo programático. Então, esta prova aqui deveria ser aplicada lá na faculdade como condições para que o aluno receba o diploma ou não. Porque nós vamos medir o conteúdo programático desenvolvido na faculdade. E não é isso que nós precisamos. O que nós precisamos para o Conselho Federal de Contabilidade é mudança desse exame de suficiência. Não pode continuar assim. Nós temos que medir a capacidade técnica. E para medir a capacidade técnica, você sabe muito bem,
que o profissional hoje, o que é que ele faz? Ele desenvolve duas funções. A primeira função, que não é a principal, a primeira função é elaborar o patrimônio, é fazer os registros e extrair e divulgar o patrimônio. Então, essa era a primeira função do exame de suficiência. Então, nós temos o quê? Que o primeiro fato, a primeira prova que tem que ser aplicada é verificar se o bacharel tem condições de elaborar uma demonstração contábil. Porque é a demonstração contábil que faz com que a pessoa jurídica se integre na sociedade, para que as pessoas que precisam dessas informações possam tomar as suas decisões. E se o profissional não souber fazer uma demonstração contábil, ele não está em condições de exercer a atividade. Essa é a primeira e é a principal, porque quando tu não sabes fazer uma demonstração contábil, todos os problemas existentes e decorrentes disso afeta diretamente a profissão, porque dizem que as demonstrações contábeis não servem para nada, porque é nas demonstrações contábeis que depois o contador analisa para tomar as decisões. Então, o exame de suficiência tem que ser, sim, modificado, é através de duas provas. Uma prova para medir a capacidade técnica do profissional, para ver se ele tem condições de elaborar uma demonstração contábil e todos aqueles aspectos necessários para fazer com que a pessoa jurídica se integre na sociedade e possa realizar os seus negócios. A segunda prova, aí entra o quê? A análise dessas demonstrações para a tomada de decisão. Temos também a auditoria, que é verificar se os processos aplicados estão corretos, se aquela demonstração é correta ou está sendo manipulada. E depois a perícia, que é a verificação, né, dos elementos que foram registrados, para ver se o fato realmente é verdadeiro ou não verdadeiro. Então, precisa mudar? Precisa mudar. Como está, não pode continuar. Por que não pode continuar? Porque nós não queremos medir o conteúdo programático desenvolvido nas faculdades. Nós queremos verificar se o bacharel tem condições de trabalhar. E para isso é que o exame de suficiência deveria existir. Claro, é necessário? Nós precisamos sim. Por que nós precisamos? Porque as faculdades estão fazendo de conta que ensinam os alunos. E nós hoje temos uma carência muito grande de profissionais. Nós não temos mais profissionais na área, porque as faculdades não estão preocupadas em ensinar a necessidade de mercado. Estão simplesmente preocupadas em desenvolver teorias que não são necessárias, não é que não sejam necessárias, sejam aplicáveis de acordo com a necessidade. Elas se focam muito em aspectos e normas internacionais que hoje nós não precisamos disso na sua totalidade, somente eventualmente. O que nós precisamos é saber se efetivamente o profissional sabe fazer um registro patrimonial, sabe fazer o registro dos elementos que focam no departamento pessoal, departamento fiscal, apurar os tributos como primeiro elemento, e depois sim a questão técnica necessária para que o profissional possa não ter os conhecimentos mínimos para desenvolver e para ter segurança lá no exercício da atividade. Segurança essa que não é para ele, não. Ele tem que dar segurança para quem o contrata, é segurança para a sociedade. O patrimônio é necessário para as pessoas se desenvolverem, para a sociedade poder se desenvolver, porque é a pessoa jurídica que gera emprego e renda, e a pessoa jurídica está representada pelas demonstrações contábeis, e isso é função do contador, e o contador tem que ter consciência dessa responsabilidade, porque é isso que nós precisamos. O Brasil precisa crescer, e o contador é o protagonista desse crescimento, dando as informações necessárias para que nós possamos se desenvolver cada vez mais. Salésio, muito obrigado pela tua presença aqui, sempre uma contundência grande, e o que me admira no Salésio é que ele sempre tem uma preocupação em capacitar cada vez mais o profissional. E isso é uma coisa que é necessário ressaltar, né, Salésio? Que é fundamental para isso. Quer dizer, não é só, como ele falou, acho que não é só a questão do contador em si, do profissional em si, dele, né? Ter na profissão dele a garantia de que ele vai ser qualificado e tal, mas para a segurança da sociedade. É fundamental isso. Um grande abraço e até a próxima.